Olá, tudo bem? Existem determinadas histórias que são cômicas, que são engraçadas, mas que mesmo nelas Deus mostra o seu poder. Há cerca de 20 anos atrás, eu pastoreei uma igreja na pequena cidade de Baipendi, sul de Minas Gerais, por cerca de 4 anos. E quando eu cheguei na igreja, entre tantas coisas, eu ouvi a história a respeito do Sr. José Raimundo. Diziam que ele tinha sido um homem muito atuante no reino de Deus, na igreja, tinha sido diácono, que era um bom pregador da palavra de Deus, mas que estava desviado do caminho já por vários anos. Eu me propus então, entre outras coisas, naquela cidade, naquela igreja, a resgatá-lo novamente para o Evangelho. Com esse objetivo, durante aquele período, eu o visitei várias vezes, falando a respeito da sua vida e da sua volta para o caminho. Mas isso nunca o sensibilizou. Numa determinada ocasião, e aí é que é engraçado, mas poderoso ao mesmo tempo, o Sr. José pegou uma casa para pintar na frente da casa onde eu morava. E certo dia, quando eu estava voltando da minha caminhada, de um lado da rua, e ele do outro lado da rua, na outra calçada, com as ferramentas em mãos, eu deduzi o seguinte: ele terminou a pintura da casa. E de onde eu estava, eu gritei para ele: terminou, né, Sr. José? Terminou! Até aí, eu estava dizendo para ele, né, aquilo que eu estava pensando, de que ele tinha concluído aquela obra. Mas à noite, o Sr. José passou muito mal. E ele foi levado para o hospital. E lá no hospital, no meio da crise, Deus usou aquela expressão tão simples, minha, para que pudesse alcançar o Sr. José. Lá no leito do hospital, ele chegou à seguinte conclusão: de que Deus, naquela tarde, tinha falado para ele que o seu tempo estava acabando, que o seu tempo estava terminando, com base naquela minha pequena expressão. Acabou, Sr. José, acabou, né? E naquela mesma noite ele se reconciliou com Deus. Como eu estava terminando o meu ministério na igreja, eu ainda tive tempo de recebê-lo novamente como membro da igreja, de volta ao caminho. E eu sei que depois ele foi eleito presbítero da igreja. É muito interessante como Deus é poderoso para ouvir aquelas palavras que nós dirigimos às pessoas com o intuito de conversar, de edificar, de aconselhar. E é isso mesmo que diz o profeta Isaías em seu livro, no capítulo 55, versículo 11, das seguintes palavras: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Interessante. Naquela tarde, com essa simples expressão, eu só quis cumprimentar o Sr. José. Eu não estava evangelizando, eu não estava confrontando para ele voltar para o caminho, mas diferentemente de tantas outras vezes, naquela noite, essa pequena expressão levou o Sr. José a refletir e ver esta pequena expressão com tanto impacto que ele se reconciliou com o Senhor. Saiba de uma coisa: você pode ser uma grande bênção na vida das pessoas com o seu testemunho, com a sua palavra de aconselhamento, com a sua palavra de sensatez numa hora de desequilíbrio. Você pode ser um instrumento valioso nas mãos de Deus. Portanto, você que tem as pessoas ao seu derredor, viva da melhor maneira possível o Evangelho e trate estas pessoas com espírito cristão. Transmita a cada pessoa o amor de Deus. Tenha certeza de que a sua vida e as suas palavras sempre haverão de repercutir maravilhosamente na vida destas pessoas,
ainda que você não se ache completamente gabaritada para fazer tal coisa. Esta história engraçada que eu acabo de lhes reportar mostra muito bem como Deus tem o poder para usar coisa simples e até despretensiosa para cumprir o seu propósito na vida das pessoas. Seja uma bênção. Usa a palavra com sabedoria. Fale as coisas com sabedoria. É nisso que eu creio. Que Deus lhe abençoe.